Bom, aqui tem algumas abreviações que eu costumo fazer, né, que são o seguinte: quando a gente tem definição, eu coloco def, né, uma definição. Proposição, às vezes eu coloco prop, tá? Teorema, coloco teorema. Demonstração, bem, tá? São algumas abreviações que às vezes vocês vão ver aqui na lousa, tá? Então, explicando aqui para vocês ficarem a par disso, tá? Então, vamos lá. Bom, essa definição, então, aí, ela define três conceitos, tá? O primeiro deles é retas paralelas. Então, duas retas são paralelas se acontece o quê? Se não se interseccionam. Tá? Então, se elas não possuem intersecção. Então, se eu tenho duas retas, a gente fala que elas são paralelas se elas não têm ponto em comum. Tá ok? Muito bem. Depois, a gente diz que duas retas são concorrentes, tá? Elas são concorrentes se possuem intersecção, tá? Então, se elas possuem um ponto em comum, pelo menos, tá? Por enquanto a gente não sabe que duas retas concorrentes têm apenas um único ponto em comum, né? Vamos provar isso daqui a pouco, mas pelo menos um, tá bom? É isso que a gente fala. Então, duas retas elas podem nunca se interceptar e a gente fala que elas são paralelas. Elas podem se interceptar em um ponto e a gente fala que elas são concorrentes. Ou elas podem se interceptar em infinitos pontos. Infinitos pontos, né? Se elas coincidem em todos os pontos, né? Então, duas retas são coincidentes se todos os seus pontos coincidem, ok? Então esses são os três tipos de retas de duas retas que a gente tem. Podem ser paralelas se nunca se encontram, concorrentes se tem um ponto em comum, ou coincidentes se todos os pontos delas são coincidentes, tá bom? Todos os pontos coincidem, né? Elas têm os mesmos pontos. É isso que a gente quer ser, tá bom? Muito bem. Daí então a gente chega nesse teorema que eu falei, que é o seguinte: duas retas concorrentes, duas retas distintas. Quando a gente fala distintas, significa que elas não são coincidentes. Ela tem pelo menos um ponto que está em uma e não está na outra, e tem um ponto que está na outra e não está na uma, tá bom? Tem pelo menos essa distinção aí, não são todos os pontos que coincidem, tá? Então, se eu tenho duas retas que são distintas, então, se elas forem concorrentes, então elas vão se interceptar em apenas um ponto, tá? Em um único ponto. É isso que mostra o próximo teorema. Então, ó, teorema. Então, o teorema diz o seguinte: então, duas retas concorrentes se interseccionam em apenas um ponto. Tá bom? Tá? Então, como é um teorema, então a gente vai precisar demonstrar ele, né? Eu vou demonstrar ele usando quais informações? Eu vou usar a definição de concorrentes e vou usar também os três primeiros axiomas, tá? Então, vamos ver como que a gente pode demonstrar esse teorema. Então, demonstração. Vamos lá, então.
Bom, qual que é a hipótese? A hipótese eu tenho duas retas. Então, sejam R e S retas concorrentes, né, distintas. Tá? Então, se elas são concorrentes, o que eu posso tirar daqui? Então, eu posso tirar que a intersecção entre elas possui um ponto. Então, existe um ponto P pertencente a R e S ao mesmo tempo. Então, tem um ponto na interseção. Então, existe P que pertence a R interseccionado com S. Tá joia? Muito bem. Então, a existência é garantida pela definição de retas concorrentes. Tá? A gente está falando agora que existem que é apenas um. Então, tem que ter a unicidade. Então, para a unicidade, o que a gente fala? Supõe que eu tenho um outro. Né? Então, esse aqui já garante a existência. Agora, unicidade. Para a unicidade, a gente vai provar o que a gente chama de prova por absurdo. O que significa prova por absurdo? Prova por absurdo, você pega a sua tese e supõe que ela não acontece. Então, se ela não acontecer, o que você vai concluir vai ser uma negação da sua hipótese. Né? Vai ver que a hipótese também não pode acontecer. Tá? É uma forma de demonstrar. Então, por exemplo, aqui eu estou negando. Qual que é a minha tese? Minha tese é mostrar que existe um único ponto. Eu vou negar a unicidade. E eu vou ter que chegar que as retas não podem ser concorrentes, que é a negação da minha hipótese. Tá? Então, supõe que existe um Q pertencente à interseção R e S com esse ponto Q diferente do ponto Q. Tá? Existe um ponto distinto ali. Tá? Beleza. Então, o que a gente pode falar aqui? Então, pelo axioma 1, o que dizia lá o axioma 1? Ele dizia que, dados dois pontos, existe uma única reta que os contém. Então, dados P e Q, existe uma única reta que os contém. Beleza, existe uma única reta que os contém, mas vejam só, o P ele pertence à reta R, o Q também pertence à reta R, o P pertence à reta S, que também pertence ao Q. Tá? O P e o Q pertencem à interseção. Então, o P e o Q pertencem tanto à reta S quanto à reta R. Ou seja, a reta R tem que ser igual à reta S, né? Pelo axioma. O axioma diz que existe uma única. Se existe uma única, então as duas retas têm que coincidir. Absurdo. Porque elas não são coincidentes, elas são concorrentes, né? São distintas. Então, portanto, P é único. Né? Então, o ponto na interseção é único, não existe outro que está também na interseção. Tá? Então, com isso a gente finaliza aí. Então, aí tem um quadradinho mostrando o fim da demonstração.